O Rodrigo BS 98, 90% do ano machucado, 10% jogando. Lá no River jogava o ano todo. Também não, cara. Também não. Uma série de problemas aí que ele passa. O Divulga Blogueiro Mirim mandou aqui. Esse jogador nunca que valia 79 milhões de reais. Esse problema do joelho dele é crônico. Joga um mês, fica 3 fora. Todo mundo reclamando. Com todo respeito ao profissional, pro alto salário que ganha, joga muito pouco. O amigo de Deus mandou aí. O Neto Salles tem que trazer os médicos do Equador. É até uma brincadeira, né? Eu vou falar aqui uma coisa, gente. Essa situação aí dos médicos do Equador é um absurdo muito grande, né? Eu não sei exatamente o que eles fizeram, mas se eles fizeram realmente uma infiltração, é um absurdo, é uma vergonha. Agora, me admira o Gonzalo Plata também não avisar o Flamengo, não comunicar o Flamengo. Eu acho que o Gonzalo Plata errou nessa daí. Ele tinha que avisar o Flamengo. Olha, os caras vieram aqui para fazer um procedimento no meu joelho. Ele tinha que avisar o Flamengo. Ele é contratado do Flamengo, ele é jogador do Flamengo. Ele tinha a obrigação de avisar o Flamengo e não aceitar direto o que a Federação do Equador, a seleção do Equador manda. Quem manda nele nesse período é o Flamengo. Ou eu tô maluco? Quem manda nele é o Flamengo. Ele passa a ficar sob o comando da Federação Equatoriana quando ele é convocado e quando ele se apresenta. Quando ele se apresenta, nem quando ele é convocado, quando ele se apresenta. Apresentou, ok. Aí o Flamengo pode ainda exigir algumas coisas, pedir algumas coisas, falar, olha, ele está tratando isso aqui, né? Eu acho interessante vocês continuarem dessa forma. E o jogador está lesionado, convocado, lesionado. Mesmo lesionado, teve a convocação confirmada e é um absurdo, porque fazerem um procedimento num jogador que está lesionado e que o Flamengo que tem o direito de fazer, agora, o jogador não poderia ter feito isso. O jogador tinha que comunicar ao Flamengo e não sei nem se só cabe uma multa, mas acredito que sim, porque o jogador tinha que comunicar ao Flamengo, tinha que avisar o Flamengo, olha, a Federação Equatoriana quer fazer um procedimento aqui, eu vou deixar. Ou eu posso, na verdade tinha que perguntar, eu posso? Ele recebeu os caras na casa dele, os caras fizeram o procedimento. Ué, casa da mãe Joana? O que é isso? Tá errado. Tá errado. Tem que falar com sinceridade, tá muito errado isso daí, tá? Eu não gostei nada disso, fiquei muito chateado, porque o Flamengo é que paga o salário do jogador. E aí? E se apressar o cara no retorno, joga lá na seleção do Equador, se machuca de novo, o Flamengo fica sem o cara na Copa do Mundo de Clube, jogador importantíssimo. O Flamengo fica sem o cara para jogar uma competição importantíssima, restante da temporada, carreira do jogador. Foi a nota do Flamengo, o Flamengo divulgou essa nota, pode afetar tudo, pode atrapalhar a carreira dele próprio. E principalmente o investimento caríssimo do Flamengo. Olha, questão da possível envolvimento de apostas do Bruno Henrique, né, com apostas e tal, manipulação. A investigação do caso do Bruno Henrique tem data já para ser concluída, tá? Então, segundo o jornal O Globo, foi definido que a investigação terá o prazo para ser concluída até o dia 6 de junho, antes da Copa do Mundo de Clubes. Em seguida, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, decidirá pela denúncia ou não do atacante rubro-negro. Segundo o Código Desportivo, Bruno Henrique pode ser punido com uma suspensão de até 2 anos. Tá? Então, estamos falando do De La Cruz, que não há certeza se vai se recuperar, falando do Gonzalo Plata, aí, com esse problema aí de fazer procedimento, que aí a gente não sabe se vai piorar a situação dele lá de recuperação. E agora o Bruno Henrique, tá? Que o jornal Globo trouxe que a investigação terá o prazo para ser concluída até 6 de junho, e aí, em seguida, a Procuradoria do STJD vai decidir pela denúncia ou não. Ou seja, antes do Super Mundial ainda, antes da Copa do Mundo de Clubes, a gente pode saber, de repente, o que vai acontecer com o Bruno Henrique. Que loucura, né? A gente espera que ele esteja à disposição do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes, pelo menos. Meu Deus do céu, o Flamengo vai ter que ir ao mercado, e a gente sabe que vai, inclusive nos garantiram que vai contratar aí uns 3 jogadores além do Jorginho, inclusive, olha só, que eu recebi aqui, que é importante a gente falar, tem uma informação aqui com relação ao mercado, tá? Que fonte ligada à diretoria nos passou. Olha só, a primeira janela do Boto, uma pessoa ligada à diretoria mandando, a primeira janela do Boto só teve dinheiro para contratar o Juninho. Dessa vez o orçamento será maior.
vem um 10 e mais 2 atacantes. E se o Wesley for vendido, ainda tem um substituto do Wesley. Então, atacante de lado, né, deve ser um ponta e um centroavante também. Mesmo com a matéria do GE falando que não era prioridade também um atacante, um centroavante, pelo visto vão contratar também, tá? E aí a pessoa fala, a chance do Cebola e do Mischa saírem é grande, tá? Aí eu falei assim, cara, e essa questão toda da prioridade e tal, que acabou que o Flamengo, né, teve esse problema, essa dificuldade para se classificar na Libertadores, o que aconteceu? E aí ele me falou o seguinte, olha, a questão também é que lá na Europa, né, o Benfica, por exemplo, a chance de ganhar uma Champions é mínima. Por isso, lá eles priorizam muito o campeonato português. Né? Aqui é diferente, e isso foi explicado, nos passados que isso foi explicado, inclusive, ao Boto. Olha, o Flamengo não é Benfica. O Benfica, lá em Portugal, para ele ganhar uma Champions, é a chance quase zero. O Flamengo ganhar uma Libertadores, a chance é real, ela existe. O Flamengo chegou em 3 finais em 5 anos. Agora, em 6 anos, tem aquelas 3 finais. 19, campeão, 21, vice e 22, campeão de novo, com a maior campanha da história. Então, o Flamengo chegou ao ponto de, em 5 finais, ele chegar em 3. Né? Vamos lá, 19, aí 20 ele não foi no Maracanã, 21, né? Ele foi, 22 ele foi. 19, 20, 21, 22, em 4 anos. O Flamengo chegou em 3 finais em 4 anos de Libertadores. Cara, isso é um número bizarro, surreal, inimaginável há pouco tempo atrás, né, que a gente via acontecer. Agora, é uma situação que a gente tem que falar. Eu acho que se lá na Europa os clubes que não têm chance de ganhar a Champions, eles priorizam o campeonato nacional, aqui não dá para fazer isso, porque os brasileiros têm sido uma supremacia total na Libertadores. Você vê que todas as últimas finais foram ganhas por brasileiros, e foram finais brasileiras, inclusive. Salvo a Flamengo e River 19, a gente teve Palmeiras e Santos, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense, e aí tem as outras 2 finais que tem brasileiro, o Fluminense contra o Boca e o Botafogo e o Atlético Mineiro. Várias finais brasileiras seguidas, com um intervalo ali de River e Boca, que chegaram à final 2 vezes. Fora isso, nada mais, tá? Então, realmente aqui a gente não pode priorizar campeonato nacional, tá? Então essa fonte ligada à diretoria até falou para mim, olha, e há a intenção sim do Flamengo rever a questão de valores de ingressos, porque há uma insatisfação no departamento de futebol e isso foi passado para a gente hoje, uma insatisfação muito grande com as vaias que receberam. E aí eles falam, pô, isso aí não é o perfil de torcedor que deveria estar no estádio. Torcedor que paga caro no ingresso, que acha que vai lá para ficar vaiando o time no intervalo. Isso é um absurdo. Eu não estou aqui para também fazer manual de torcedor. Mas é um absurdo você vaiar um time precisando de um resultado, você vaiar o time no intervalo. Eu achei um absurdo. Não quero ensinar ninguém a torcer, mas realmente o preço do ingresso mais baixo, ele leva um torcedor que apoia muito mais. Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com notícias importantes do Mengão. Tem notícia aí que com certeza vai deixar a galera chateada com relação à questão do Jorginho. Tem notícia também sobre o patrocinador master do Flamengo. A gente teve ontem uma informação aí de que a Pixbet, né, a patrocinadora master do Flamengo, teria sua operação suspensa, né, por questão de falta de documentação e tudo mais, e a empresa emitiu uma nota, tá? A empresa Pixbet Soluções Tecnológicas Limitada, responsável pelas marcas Pixbet, Flabet e Bet da Sorte, informa que já está adotando todas as medidas administrativas e jurídicas cabíveis frente ao equívoco na suspensão mencionada pela Secretaria de Prêmios e Apostas. A Pixbet reafirma o compromisso inegociável com a legalidade e a conformidade regulatória
estando desde o início do processo em constante diálogo com os órgãos competentes a fim de assegurar o pleno cumprimento das exigências previstas no marco normativo federal. A Pixbet permanece aí à disposição das autoridades competentes e da sociedade, atuando com transparência, responsabilidade e respeito absoluto às diretrizes legais, e aguarda a imediata regularização da situação perante o SPA, né, Ministério da Fazenda. Então, o Flamengo teve esse problema aí com seu patrocinador Master, né, que sempre, né, impressionante, na sexta-feira, no último horário, é sempre assim quando acontece isso. Agora, a gente fica muito chateado, né? Muito chateado, toda hora algum problema. A gente também teve o problema aí ontem com a questão aí do Jorginho, a notícia, né, que o Vene Casagrande trouxe, os torcedores do Flamengo aí bem chateados, o problema também do Plata, né, do Gonzalo Plata, torcedores rubro-negros aí revoltados também com a situação do Gonzalo Plata. Olha, a gente então tem a situação para trazer para vocês aqui. Embora já tenha se despedido do Arsenal, o volante Jorginho ainda precisa resolver uma pendência para assinar com o Flamengo. Eu lembro que o Globo Esporte trouxe que ele já tinha assinado um pré-contrato com o Flamengo e a gente falou que não, gente. Não tinha assinado pré-contrato nenhum, que ainda faltava resolver a situação lá com o Arsenal e que iria resolver e que o Flamengo só depois disso poderia assinar o contrato. Aí teve gente falando, não, mas se o Globo Esporte já falou, é porque já assinou. Eu falei, não assinou. O Globo Esporte trouxe, e a informação que eu tenho é que não assinou ainda, que ele precisava rescindir e que nem precisaria assinar um pré-contrato, ele assinaria direto um contrato, tá? O volante, então, tem contrato com o Arsenal até o fim de junho e, dessa forma, ele precisa rescindir seu contrato com o Arsenal para assinar com o Flamengo a tempo da disputa da Copa do Mundo de Clubes. Nesse caso aí também, caso ele opte por rescindir de forma amigável, ele estaria abrindo mão de 800 mil libras, em torno de 6,1 milhões de reais na cotação atual. Esse valor é referente a bonificações que o volante tem direito. E, em um primeiro momento, o Jorginho já deixou claro que não abre mão desse valor. O Flamengo também, né, não quer pagar o montante por entender que não faz sentido pagar 6 milhões de reais para adiantar a chegada do jogador por alguns dias. Eu acho, sinceramente, que era importantíssimo. Se o Flamengo quer ser campeão, quer ter alguma chance de passar de fase, o Flamengo precisa contratar. O Flamengo vai precisar de um jogador importante como o Jorginho. Assim como eu acho também que ele deveria aceitar um pouco menos, que o Flamengo teria que arcar com isso, ok. Mas faz uma negociação, chega no meio termo, né, e o jogador vem. Agora, desistir de um jogador é praticamente você achar que o Mundial não vale nada, né, que não vale a pena trazer ninguém para o Mundial. Que isso? Não vale a pena você contratar o Jorginho, um jogador desse nível, pelo menos tentar chegar num acordo com ele para que ele jogue a Copa do Mundo de Clubes? Vai contratar ele só para depois? Então, caso o Jorginho não rescinda seu vínculo com o Arsenal, ele só pode assinar com o Flamengo a partir do dia 1º de julho, ficando assim fora da disputa da Copa do Mundo de Clubes.